Meninos, atenção. Trocou o tema aqui na tela do canal do YouTube porque a gente fala agora sobre o Goiás. E um tema positivo pra caramba. Pra caramba. Eu não me lembro do Goiás com tantos jogadores promissores na sua base como ele tem nessa temporada 2026. E são jogadores que, além de promissores, eles já estão apresentando um futebol condizente com a nossa expectativa, né? E diante disso, eu pergunto para os senhores aqui da mesa, a base do Goiás vive o seu melhor momento nos últimos anos? E tem uma informação importante. O Goiás renovou o contrato do garoto Lucas Rodrigues, que para mim tem tudo para ser um dos melhores jogadores do Goiás nessa temporada 2026. Olha o que o Lucas Rodrigues já produziu nesse campeonato goiano de 2026 com a camisa do Goiás. Cara, ele tem 18 anos só. Ele tem muito pouca idade. 18 anos. E é um jogador maduro. É um jogador que você vê que ele tem um senso tático impressionante. Dificilmente ele faz falta, porque é aquele volante que ele antecipa a jogada. A leitura dele é tão boa que ele se antecipa ao meio-campista, ao atacante. Faz muitos desarmes, né? E ele já tem aí 5 jogos e 1 gol. E um gol bonito, inclusive, né? Na estreia contra a equipe do Goiatuba. Daqui a pouco a gente fala mais dos outros garotos. Mas, Danilo Dias, qual o peso dessa informação em renovação de contrato do Lucas Rodrigues? Tem os dados do novo contrato dele aí, o Lucas Lourenço, do seu xará? Coloca pra gente aí na tela do canal do YouTube. Ele foi com renovação automática, né? Devido às metas cumpridas, contrato agora até o final de 2028, ou seja, mais 2 anos de contrato. Ele fica 2027, fica 2028. E um detalhe, né, Danilo? Não teve dificuldade de renovação, não teve empresário enchendo o saco, pai enchendo o saco. Menino bom, né? Além de bom jogador, parece que tem um bom comando da carreira, né? Esse Lucas Rodrigues aí, de fato, ele pode ser um dos destaques individuais do Goiás, não só no Campeonato Goiano, mas também na Série B do Campeonato Brasileiro, craque? Sem sombra de dúvidas, né? Desde 2009, né? Assim, quando teve um momento bom ali, havia muito tempo que o Goiás não revelava e utilizava seus jovens, né? De fato, assim, você vê aí um Larson trazendo recursos financeiros, mesmo não tendo passado pela profissional aqui, é um menino que foi criado aqui 4 milhões, né? 4 e o Goiás milhões. ainda fica com metade. É dinheiro, né, Thiago? E eu vou te contar uma coisa, esse Larson ele não é bom de bola, não. Cuidado. Ele é muito bom de bola. Ele é bom, hein? Eu vi Palmeiras e Portuguesa pelo Campeonato Paulista. Tim, ele Participou joga com a do gol, cabeça erguida. Ele parece jogador profissional, assim, de uns 5, 6 anos. Cuidado. Tem um Heineken lá do Inter. Seu microfone tá desligado. Chama o Pedro aí pra gente. Também esse aí vai dar um dinheiro. O Raikkonen, né? Tem vários jogadores. Tem um outro jogador também que tá no próprio Palmeiras. Você se lembra o nome dele? É o Alejandro. Alejandro, né? Alejandro. Tá no Inter, não? Ele tinha ido pro Palmeiras, não sei se já mudou, né? O do Inter que eu sei é o Raikkonen, né? Mas tem que ver até que se o Goiás, eu imagino ver realmente como que essa negociação do Larson com o Palmeiras, porque se o Goiás ficar com percentual ainda, Thiago, Ele pegou quase 5 milhões agora e ainda fica com metade do jogador para uma futura venda. Metade? Metade. Foi a mesma coisa do negócio do Atlético com o Bragantino. A diferença é que o Yuri... E também tem explicação, o Yuri é atacante. Sim. Então o Yuri foi 5 milhões, que o Atlético já pegou agora. É um baita negócio, você ficar com 50% do Larson jogando num Palmeiras, no time principal, com o Abel Ferreira, a gente viu os últimos aí. Daí o Abel gosta dele. Estevam sendo vendido. Vitor Reis. Aquele Vitor Reis zagueiro, né? É o zagueiro. Agora, esse final de semana. Então assim... É para dar muito retorno financeiro pro Goiás, né, essa situação do Larson. Em 2013, o Goiás foi vice-campeão da Copinha, né? Lá, e pouco se aproveitou. O Eric, se calhar não mais do que isso. 2009, daquela turma, o Pedro Henrique também teve futuro, né? Era o Paulinho no gol, o Clayton Salles, que eu esperava demais da conta e depois acabou não se firmando. Não sei o que foi que aconteceu. Tecnicamente, um jogador acima da média. A defesa era o Felipe Macedo, que jogou também, certo. Inclusive em Portugal, fora do Brasil. Foi até vendido na época, deu dinheiro ao Goiás. Aí tinha o Pedro Henrique, o lateral esquerdo. Quem era o lateral daquele time? Mário Sérgio. Tava no Havaí ano passado. Também tá jogando Série B ainda. Aí o meio de campo do Goiás... Eu vou lembrar aqui os volantes. O Thiago não tava. Tinha o Arthur estava. Que jogou no Vila, Arthur Rezende. O Thiago que tá no Vasco agora? Não. Ele não era daquela safra, não? Era dessa turma, não. Tinha o Arthur Rezende, aí tinha o Paulo, que era um garoto muito habilidoso também, que não virou nada, que era irmão do Paulinho, né? Não, irmão do Paulinho não. Ele jogou no time do Paulinho, que era o goleiro daquele time. Aí na frente tinha o Eric... Quem mais? Quem eram os dois atacantes? Eu lembro do Eric, que era o principal atacante. Mas assim... Em 2009 nós já tínhamos uma geração melhor, né? Tolói, Hernando, Felipe Menezes, você via ali aquela geração que deu frutos iguais. Depois disso, Thiago, é essa geração. Valmir Lucas também era daquela turma. Valmir Lucas, aí você vê agora essa geração. E depois teve o Léo Senna, né? 16, 17, se não me engano. O Léo Senna que não foi bem uma revelação do Goiás, ele né? vem depois de uma copinha, né? Goiás já pega viu ele formado. jogando na copinha e trouxe ele pra reta final ali. É só fazer aquela transição. Aqui, ó, o Holmes me ajuda.
Era o Rodrigo, que foi negociado depois com o Palmeiras, né? Que o pai dele tá até hoje lá Tá esperando, tá em Tuiutaba. Tá lá em Tuiutaba, até hoje esperando para renovar o contrato com o Goiás. Tá chegando. Acho que até semana que vem ele chega. Era o Rodrigo, o Túlio Cabeludo, que era bom jogador também. Também não virou assim um grande jogador. E o Arthur Rezende era o camisa 10 com o Paulo. Aí na frente tinha o Eric e mais um que eu não tô me lembrando agora. Importante demais essa atitude do Goiás, essa renovação, mesmo que fosse automática. Valoriza o jogador, o ativo do Goiás. Valoriza mesmo também o Daniel Paulista por ter acreditado no jogador. O ano passado ele realizou alguns jogos só na Série B, 2, 3, não mais que isso. Lembro bem dele contra o América Mineiro. Agora já na estreia do campeonato faz gol, já se liberta, tem cabeça erguida, sabe sair conduzindo a bola, sabe fazer a leitura do jogo. De fato, ele não é aquele volante. Ele deu entrevista no pós-crack, se eu não me engano, falando que sempre jogou como 8 ali mais à frente, mas agora se adaptou bem à posição, sobe bem, tem estatura, tem qualidade para crescer, margem de evolução e acreditar o Daniel Paulista e a sua comissão, dar esse voto de confiança para a base, foi importante, manter também o Pedrinho na linha ofensiva. Essa geração aí, Thiago, tá trazendo frutos, vai trazer frutos não só financeiro, mas como é bom a identidade que o Tim citou no primeiro bloco, trazer aqueles jogadores que de fato conhecem o que é ser Goiás. Conhece o que é ser cria do Goiás, o tamanho, o peso, a tradição dessa camisa, então ele transpõe ali para dentro do campo o que ele já vivenciou ao longo da categoria de base, então isso é muito gratificante para um atleta assinar um contrato profissional. Creio que ele e a família devem estar bem contentes e felizes. Debate das Feras, oferecimento a Camargo, seu distribuidor autorizado Baldan. Like Imóveis, o like das Feras do Esporte é da Like Imóveis. Primeira mão, Saga, confiança absoluta. Engilabor, segurança no trabalho, é com o timaço da Engilabor. Hortifruti do Grupo Moreira, confiável e verdadeiramente saudável. Completo e variado para você o ano todo. Eu recomendo para você e para sua família. E Missão Navesa Aparecida é você de Citroën. Venha aproveitar as ofertas incríveis em Citroën C3, Citroën Aircross e Citroën Basalt. Navesa Citroën Aparecida, na Avenida Rio Verde, pertinho do Buriti Shopping. Deixa eu mandar um abraço aqui para Nelza e o André Rodrigues me ajuda aqui. O Goiás ele fica com apenas 30% do jogador. E esses 4,5 milhões não são todos do Goiás. Tem uma parte que é do Larson e do Brasil de Pelotas, que era o time dele antes do Goiás. 2,5 milhões pro Goiás só. 2,5 milhões. Mas já é alguma coisa, ficar né? Com 30% do Larson hoje é uma condição para joga aqui, ó. Boa para uma venda joga aqui. futura. O Palmeiras vende ele, tô jogando baixo, ok? Vende aí por 30 milhões. Tô jogando baixo. 30 mil. Não, tô jogando reais. Modesto, né? Não, tô jogando 30 milhões de reais, que é modesto. Sim. A gente não sabe. 40. Eu acho que ele é um jogador para um potencial muito maior. Sim. Porque ele é muito bom jogador. Ele tá num Palmeiras. Então joga 50 milhões de reais, que é dinheiro de pinga pro Palmeiras. O Palmeiras vende muito mais. Tô jogando baixo aqui. O Goiás teria direito a 15 milhões da negociação, né? Pra você ver, né? Fora os 2 milhões que ele já pega agora. Então, esse tipo de negócio tá dando retorno pro Goiás agora, essa situação do Larson. Eu vejo que essa situação das revelações aí... E aí, Thiago, primeiro, parabéns à diretoria do Goiás. Fazer um contrato com esses moldes, para não ter aquela dor de cabeça de ter que renovar, chamar empresário, chamar pai de menino. Não, ele já faz ali com as metas a serem batidas, já renovou com o Lucas Rodrigues até 2028, então não tem esse desgaste, já estava ali as metas, já estava tudo pronto no contrato, o garoto bateu as metas, ele vai ter o seu reajuste financeiro, extensão do contrato, então acho que é uma maneira bem interessante que o Goiás adotou aí, e parabéns, porque o Lucas Rodrigues, até pelo que a gente viu, pela entrevista que ele já deu pro próprio André Rodrigues, você vê que é um garoto que é bem centrado também, então um futuro muito promissor, chega aí nesse momento hoje disparado a maior revelação do futebol goiano nessa temporada, tem tudo para ganhar esse título aí no Campeonato Goiano da grande revelação desse ano. E aí entra outra situação que a gente discutiu no primeiro bloco, Thiago, parabéns ao Daniel Paulista. Porque é muito difícil, eu falo com entendimento, porque trabalhei na base do Vila Nova por muito tempo, é muito difícil quando você tem um treinador no profissional que não olha a base. Aí você tem muitos garotos ali que acabam passando despercebido, que perdem a carreira. O Anderson Moreira foi assim, com essa geração aqui que o Danilo Dias citou. Se não fosse o João Bosco Luz, que foi um baita de um presidente, do ponto de vista do futebol, o melhor presidente dos últimos 20 anos do Goiás, disparado, o João Bosco uma vez colocou o Anderson Moreira numa sala e cobrou dele. Falou assim, por que o Eric não joga? Justamente. Não tá preparado. É pra jogar. É porque pra muitos treinadores tem isso. O jogador tá na base, ele não tá preparado. Mas ele nunca vai ficar. E o João Bosco peitou. E sabe o que aconteceu? O Eric depois, quando ele foi mandado embora em 2013, ele já entra e faz alguns gols. E em 2014 ele arrebenta. Então essa questão... E dá dinheiro pro Goiás, quase 30 milhões. Que sai da base do sub-20 pro profissional, ele tá preparado.
Se você não dá a oportunidade para ele se preparar, para ele mostrar a qualidade dele no profissional, você não vai ter um jogador, você não vai revelar nunca. Então, méritos também do Daniel Paulista, que tá colocando os garotos, que apostou no Lucas Rodrigues no primeiro jogo. E ele tinha outras opções ali, amigo. Inclusive de jogadores que ele indicou. Justamente, ele tinha ali, ó, ele podia fazer um meio campo aquele dia com o Lourenço, com o Juninho e com o GG, poderia colocar o Baldora, que já era mais velho, já está há mais tempo aí no profissional que o Lucas Rodrigues, então tinha muito isso, ele apostou no Lucas Rodrigues, hoje o Lucas Rodrigues é titular absoluto, não tem como nem cogitar o Lucas Rodrigues nesse momento perdendo a titularidade, chegaram outros volantes, chegou o Felipe Machado, que é muito bom jogador também. Campeão da Série B. Mas o garoto tá jogando muita bola, então assim, méritos do Daniel, que acreditou, que deu oportunidade, que não deu aquela só uma oportunidade, porque tem muito treinador também que pra fazer média com um dirigente, falou, não, vou dar uma oportunidade, depois o garoto não vai bem, nunca mais joga. Então a gente tá vendo, esses dias contra o Centro-Oeste, o Goiás terminou o jogo com 6 garotos em campo, 6 jogadores prata da casa. Então é muito legal você ver novamente o Goiás voltando a revelar bons jogadores promissores aí, e a gente torce para que isso aconteça. O Atlético revelou um baita de um jogador ano passado, que foi o Yuri, o Vila estava revelando, está revelando ainda o Pajé, que foi lá pro Chipre, mas a gente carece mais de bons jogadores, e para mim essa revelação, ela passa muito pelo trabalho do treinador. O treinador tem que ter coragem. E da diretoria também, Tim. Também, você sabe por quê? Tem que cobrar. Tem treinadores, em nome das maiores marcas goianas, gente, 276 likes. Alô, torcida do Verdão! Cadê o like aí, hein? Olha, nós perdemos 5 inscritos aqui, gente. Que coisa é essa? Que maluquice é essa? 77.495, a gente tava com 502. Teve 7 desagradáveis que tiraram a inscrição aqui. Pega o nome desse povo aí, que a gente vai na casa desse povo aqui tirar satisfação. O meu querido Lucas Lourenço. Gente, me dá mais 6 inscritos aí que a gente perdeu aqui. A gente tinha 77.460, não. 502. É. Chegamos a 502. Agora eu tô com 77.495. Quem foi o desagradável que tirou a inscrição aí? Ei, gente, que povo desagradável. Deixa a inscrição de novo aí. E tá disparando os likes aqui, ó. 288 agora. Vai deixando o seu. Debate das Serras, oferecimento em Persia. Quem constrói, confia. Oferta de ano novo Seba. Seba, o melhor da construção. Na Nove Restaurante, a comida caseira que todo goiano gosta. Meus amigos, Frutos de Goiás, a fruta do pé direto para o seu picolé. Casa do Marceneiro, todo mês uma seleção de ofertas para você. Venha para a Casa do Marceneiro, precisou, aqui tem. E Autopeças Brasil, entrega rápida em toda a região leste de Goiânia. 629-9189-3952. Autopeças Brasil. Teve uma mensagem aqui, sobe um pouquinho lá que eu perdi a mensagem. Foi do nosso amigo me ajudando aqui com a escalação. Achei, Luiz Lopes. Ataque do Goiás em 2013 tinha Eric, Jarlan, Lineker e o Murilo Henrique. Mas o Jarlan era reserva. Agora eu já bati o time completo. Era o Paulinho no gol, que fez uma Copa São Paulo espetacular. Aí tinha na lateral direito o Clayton Salles, a defesa o Pedro Henrique, o Felipe Macedo, na esquerda o Mário Júnior, Mário Sérgio. Aí o meio de campo do Goiás tinha primeiro volante o Rodrigo, o Túlio Cabeludo, que era o segundo volante, aí tinha o Lineker, que era titular daquele time, e o Paulo. Sim. Na frente o Eric e o Murilo Henrique. Esse era o time principal. O Lineker também era muito promissor, né? Ele jogou até a Série B, tava há 2 anos atrás em time de Série B. Mas bom a gente jogador também. Decolando mais, né? É aquilo que a gente fala da dificuldade, né, Thiago? É o cara que tá vivendo o futebol, né? E a dificuldade da transição. Normalmente, por mais que você esteja bem na base ali no sub-20, na hora dessa transição, tem muita coisa que pega. Por isso que eu vejo que tem que ter um treinador muito importante, assim, participativo, olhando, participando, tendo coragem de pegar os garotos. Dessa geração, porque ninguém tinha preparado. Tenho certeza, Danilo. Você lembra do seu primeiro jogo? Eu lembro do meu. Rapaz, eu joguei lá em Guaiatuba. Meu primeiro jogo, professor. Você tá louco. Uma pressão danada, né? Não, você tá louco. Você chega lá assim. Eu nem imaginava jogar. De repente, o professor Paulo Gonçalves, eu mandar um abraço pra ele. E tive o prazer do ano passado rever o professor Paulo Gonçalves no aniversário de Serra Dourada e agradecer. Porque eu sou muito grato a tudo que ele fez por mim. Ele e Paulo César de Souza Benga, né? O Paulinho Benga lá no Vila Nova, foram 2 treinadores que foram fundamentais na minha formação. E nessa hora da transição foram importantíssimos por me dar essa oportunidade e confiar no meu futebol. Aí meu futebol foi crescendo. É o que acontece hoje com esses garotos no Goiás. O Daniel Paulo está dando a oportunidade e o futebol dele aos poucos estão crescendo. Hoje a gente tem um Jean Carlos crescendo, tem um Danilo aí para crescer, que é um garoto também muito promissor na lateral esquerda. O Pedrinho, que ainda precisa de afirmação.
Pedrinho e Caio, que ainda oscila um pouco, mas o Caio pra mim tá muito tempo. O Caio pra mim tá muito bem. Começa uma temporada em 6 meses. Nós estamos falando aqui de 5, 6 jogadores que são importantes pro Goiás. Não, olha a lista aí, ó. A produção fez a lista de jogadores da base. O Maldori que vem entrando. Falta o Anthony ainda, que também olha é um a quantidade aí, ó. O melhor momento do Goiás na Série B foi quando o Pedrinho teve bem no ano passado. Olha a quantidade de jogadores da base. O Jean Carlos fez 3 jogos e já tem um gol. Gol, inclusive, no Clássico contra o Atlético. Gol importante. Tem o Lucas Rodrigues com 5 jogos e um gol. O Baldori já fez 3 partidas. O Diego Caetano tem 3 partidas e um gol. Jogou mais do que o Rodrigo Soares, que foi contratado. O Danilo já fez 1 partida e o Pedrinho tem 4 jogos como titular e um gol marcado. Ou seja, são 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 jogadores da base constantemente sendo utilizados. Ou seja, dos 11 gols que o Goiás tem, 4 foi dos meninos da base. Com participação de garoto da base, participação deles. Justamente. Então, assim, os meninos estão sendo primordial no esquema. Eles não estão sendo lançados ali e sendo queimados. Eles estão... São meninos bons, né, Danilo? Neles. São meninos bons. Cuidado. É uma geração boa. Geração boa. Pedrinho, se o Pedrinho tiver um momento assim bom, ele eleva o nível do Goiás. Ele ajuda o Anselmo Ramon a fazer gol. Ele é rápido, ele é incisivo, tá finalizando bem. Treinou nessas férias. Cuidado, o Pedrinho tá vindo aí, Thiago, pra se firmar de fato. Porque se ele manter o que ele fez no primeiro turno da Série B, ter uma consistência maior, Pedrinho pode alçar voos maiores. Aí o Lucas Rodrigues tá mantendo uma consistência, tá saindo, jogando bem. Vai ter a qualidade do Lourenço pra ajudar na experiência. Um GG, um Brian ali que tem qualidade técnica. Então, assim, jogadores que vão ajudar eles a crescerem e evoluir, ainda mais tendo a comissão técnica, acreditando neles é importante. E tem um jogador também que ele é muito bem falado na base do Goiás, que é o Vitor Fonseca. Ele, inclusive, renovou por mais 2 anos com o Goiás. Falam maravilhas desse garoto. Inclusive, foi um dos destaques do Goiás aí na última copinha. Menino muito bom de bola, já subiu pro profissional. E é um garoto também que, caso tenha oportunidade... Então, assim, dessa geração da copinha, ele é o jogador mais bem falado, o Vitor Fonseca. Daqui a pouco então, tá assim, aparecendo. Mais um que tá aparecendo aí. Justo. Na copinha também teve o Willy, né? O Willy também. Esse é mais novo, né? Teve um que tava até no Guanabara City, um zagueiro, o Gustavo também. Também é da base do Goiás. Da base do Goiás, o Gustavo, bom. Então daqui a pouco tá surgindo aí. E eu vejo a importância. E é isso que a gente cobre, né, bicho? Porque assim, a gente cobre isso do Goiás. O Goiás tem uma estrutura hoje pra base, que é uma estrutura que talvez 10, 12 equipes no Brasil deem conta de dar. Verdade. O Goiás, ele tem eu já fui lá 2 ou 3 vezes, tem tempo que eu não vou no Goiás, tem uns 4 anos que eu não piso lá no Goiás. Mas assim, o Goiás, ele tem, acredito que tem ainda, talvez tenha até sido melhorada, mas eu fui na inauguração, que o Suarley é vivo ainda, o Suarley fez um café da manhã e convidou a gente lá, na Casa do Atleta, uma coisa espetacular. A Casa do Atleta é um espaço para jogador de futebol que poucas equipes profissionais de Série B têm. O Remo na Série A não tem um espaço daquele como a Casa do Atleta. Um espaço espetacular. O Goiás, ele tem uma preocupação com educação. Molecada tem que estudar em bons colégios. Tem uma preocupação familiar. É importante. Então, assim, o gasto do Goiás com base é muito grande. E o Goiás não estava revelando ninguém. Olha essa geração maravilhosa que tá vindo aí. E por isso que a gente dá os parabéns aqui à diretoria do Goiás. E tem que ter essa preocupação. Você falou da preocupação também do estudo. Porque a gente tá lembrando aqui alguns times, alguns garotos. Nem todos vão virar. Quer dizer, a minoria que vira. A maioria não dá certo. Só que a maioria vai se tornar um homem, vai estar aí para ir na sociedade. Então você tem que manter essa questão do estudo paralelo ao futebol. Porque daqui a pouco não deu certo no futebol, tá preparado para ingressar em qualquer outra carreira. Eu acho que a base, e quem está na base, e o clube tem que atentar para isso também. Na formação, não só do jogador, mas na formação do homem. Então realmente o Goiás tem uma estrutura fantástica. Eu vejo que hoje os 3 times grandes aqui da capital tem uma estrutura bacana para a base. O Vila melhorou muito. Eu tive também a oportunidade para conhecer lá o centro de treinamento do Vila Nova, é a parte destinada à base. Melhorou demais. A Casa do Atleta no Goiás não é de hoje, né? Você está falando da época do seu Elê ainda, que quando inaugurou, que a gente já sabe que é fantástica a estrutura que o Goiás dá. O Atlético começou a investir mais na base. Ele tem um CT só para base, que é o CT do Coimbra Bueno. Justamente. O Goiás hoje ele tem a condição de dar um CT inteiro, que é um baita de um CT, que é utilizado até pela Aparecidense, que é um time profissional. É da base do Goiás. E ainda tem o CT do Parque Anguera que também é utilizado. Então tá assim, aí, o Goiás, olha o tamanho da estrutura. Aos poucos está voltando a colher frutos com a base, que foi o que fez o Goiás se tornar gigante. Se a gente pegar o que o Goiás revelou desde lá da década de 80 até hoje, fez o Goiás virar gigante, porque teve retorno técnico, porque o Goiás foi campeão várias vezes com muitos garotos da base no profissional, e teve retorno financeiro porque o Goiás vendeu vários e vários jogadores para fazer a estrutura gigantesca que o Goiás tem hoje.